Glórias ao Senhor. Deus tremendo na terra dos viventes. Aleluia. Meus amados, eu quero deixar um texto aqui da palavra de Deus antes de louvar o nome do Senhor, que está em Mateus, capítulo 24, versículo 12. Ele diz assim: e por se multiplicar a maldade ou a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Este versículo faz parte do relato de Jesus sobre os sinais que antecedem o fim dos tempos, indicando que o aumento da iniquidade e do pecado levaria a uma diminuição do amor entre as pessoas. Aleluia. E é o que temos visto ultimamente, aleluia, o amor de muita gente esfriando. Mas o que é isto? É o fim dos tempos. O fim dos tempos, aleluia, porque Jesus diz em Apocalipse 3 e 11, é bem conhecido da igreja: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E o diabo anda furioso para tomar a coroa de crente. Ele anda ao derredor bramando como leão, mas que leão ele não é. Nós sabemos que o leão da tribo de Judá se chama J-E-S-U-S, Jesus de Nazaré. Aleluia. Esse é tremendo em toda a terra do vivente. Mas ele está falando, aleluia, que o amor de muitos esfriará. Aleluia. E é o que está acontecendo, a gente está vendo, aleluia, os sinais acontecendo nos quatro cantos da terra. Aleluia, a gente vê, louvado seja o nome do Senhor, o povo se esfriando terrivelmente. Mas não se preocupe, que isso é cumprimento da palavra do Mestre. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir, aleluia, a cada dia. Ela é nova a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Ela é mais atualizada do que qualquer jornal, aleluia, do que qualquer coisa existente, qualquer fonte em cima desta terra. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mateus 24 escreve os sinais que o Senhor Jesus deu sobre o fim do mundo e a sua segunda vinda. Nós temos certeza que Ele voltará. Ele vai voltar para buscar um povo, aleluia, remido no sangue, um povo de boas obras, um povo que está na presença, um povo, aleluia, que está cumprindo com o seu ite, um povo que ama, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E em seguida, versículo 13 e 14, ele dá uma instrução e uma promessa: aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A gente vê no coração do homem o egoísmo, aleluia, o homem só querendo para si, naquela coisa, naquele abaixo, que a medida do pé nunca enche. A gente vê, vocês viam, eu vi, eu sempre estou vendo e ouvindo o que aconteceu lá no Nepal. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O povo andando no luxo, na maior luxúria da vida, desfilando com seus carros, se esnobando. Aleluia, e o povo viu aquilo, e o povo passando necessidade, o povo passando fome. Aleluia, aleluia. E depois de tudo isso aí, eles fecharam os canais, aleluia, das redes sociais. Aí o povo se revoltou.
Essa vida é triste, essa história, porque o homem só pensa em si. Mas, igreja do Senhor, estamos diante de um fim que se aproxima. O homem é amante de si mesmo. O homem não está nem aí para as coisas de Deus, para a obra de Deus. Mas nós estamos aqui para adorar o seu nome e bendizê-lo para todo sempre. Porque esse Jesus é digno, porque esse Jesus é bom, porque esse Jesus faz maravilha, e ele é mesmo, não mudou, e ainda faz milagre acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupe, Jesus está no controle, Jesus está no comando. Esta obra é dele, aleluia. A igreja é dele, você é dele, aleluia. O inimigo se levanta, mas se levanta para cair, porque o grande eu sou está na frente e vai quebrando o arco, cortando a lança e quebrando os carros de fogo, dizendo nessa noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos adorar o nome do Senhor. Eu tomei o tempo aí do pregador, né? Aleluia. Mas esse Deus é tremendo. O nosso objetivo é adorar. Adorar o nome do Senhor. Ele é digno, é lindo. Esse Jesus é lindo. Aleluia, adore, adore enquanto há tempo. Santo és. Aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia. Grandioso és tu. Aleluia. Vamos adorar. Glórias a Deus. Vamos adorar. A igreja conhece assim. Está chorando porque se você tem Deus e cuidar de você, e jamais se esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Que vai acontecer.
e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Agora, igreja, não chore, quem cuida de você, levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia! Essa prova vai ter fim. Glória a Deus. Essa prova não vai permanecer para sempre, porque o dono da prova diz que não. Aleluia! Ele vai te tirar dessa situação, ele vai mudar o cenário. O cenário aqui neste bairro não vai ficar assim. Serra Nagaçu, Jeová está trabalhando tremendamente. Aleluia! Vai vir gente de, nem sei de onde, nem você vai saber, mas vai vir adorar, vai vir adorar, vai vir adorar, porque Deus tem pressa em trazer para esse lugar. Aleluia! Você vai olhar para ele, para ela, vai dizer: eu não estou acreditando que ele está aqui, e ele está aqui. Glória a Deus. Mas Deus vai trazer, porque ele é grande, ele é tremendo. Aleluia. Glórias a Deus. Eu estou muito feliz e alegre, porque Deus fez grandes coisas na minha vida. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Glórias para sempre ao Cordeiro. Aleluia. É muito conhecido. Aleluia. Essa flor de nova cidade deve ser linda. E você? Se eu pudesse eu iria pra lá agora. Ele, o Senhor, frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubim ali reunidos, cantando a sana da lei. Breve este pensamento será realidade, pois para
João, Abraão, Isaac e Jacó. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando Hosana ao Rei. Este meu pensamento será realidade, nos fará voar. Eita Jesus, está bem próximo, aleluia, Jesus está voltando, vai ser glorioso. Irmãos, em comunhão com Cristo, naquela linda cidade, nós iremos todos. Glória, Senhor, frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Anjos e querubins, vem reunidos, cantando Hosana ao Rei. Teremos prazer e muita alegria para sempre. Amém. Bendecido o nome do Senhor. Mais um. Mais um. Viu? Glórias a Deus. Glória a Jesus. Deus é fiel, Deus. Deus é fiel. Vai adorando o nome dele. O homem de branco está aqui? Tá? Você está sentindo ele aí? Então sinta o homem de branco. Aleluia. Sinta a presença desse Jesus maravilhoso. O seu resplendor, como o brilho do sol, envolvendo a mim. Oh, glória a O homem está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande valor. Deus é uma fé, Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco e as marcas da cruz não é outro. É quem? É Jesus! Eita, Jesus amado, poderoso! Sinta aí a sua presença.
sentindo, eles estão pegando, pois é grande o valor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco e as marcas da cruz não é outro Jesus. O homem de branco e as marcas da cruz não é outro. É Jesus. Eita glória! É esse Jesus que você serve. É esse Jesus, aleluia, que faz caminhar. É esse Jesus quando você se acorda de manhã, aleluia, aleluia, está do outro lado. É esse Jesus que te dá respiração. É esse Jesus que te dá fôlego de vida. É esse Jesus que te protege. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o Jesus poderoso, né, irmãos? Louvado seja Deus. É Ele que faz todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que estamos aqui, para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Dirigir as palavras nesta noite, irmãos. Abra sua Bíblia juntamente comigo aí. Livro de João, capítulo de número 21. Livro de João, livro do apóstolo João, capítulo de número 21. Hoje à tarde eu fui armei aquela velha rede, fui tirar aquele cochilo e só cochilei. Não dormi. E quando se acordei do cochilo, aí quando me acordei com esse capítulo em mente, Jesus perguntando para Pedro se ele amava a ele. Capítulo de número 21, versículo de número 15, 16 e 17, nos diz a palavra do Senhor. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhes: sim, Senhor, tu sabes que me amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Estes versículos, irmãos, nos chamam a atenção para uma grande responsabilidade. Quando olhamos para este homem tinha um temperamento sanguíneo. Ele era aquela pessoa que não deixava para falar amanhã, ele falava logo agora. Ele era aquela pessoa que quando você falava,
É como se diz o ditado popular do nordestino: quando você ia com um caroço de milho para plantar, ele já vinha com o cuscuz pronto para falar. Glória a Deus. Ele já vinha na frente, assim, comendo na frente. É tanto que quando nós olhamos diante da palavra do Senhor Jesus Cristo, foi o homem que ele mais falou e mais apanhou. E mais apanhou. Olhando para esse texto e olhando para os demais, encontramos diante da palavra do Senhor Jesus Cristo que esse texto aqui já fala sobre depois da ressurreição de Cristo, após o mestre da Galileia estar juntamente com ele. E quando nós vemos que Jesus aparece aos 12, aparece aos 11, porque um já tinha morrido, se matado, e olhando para a palavra do Senhor, ele disse nesses textos sagrados anteriores, encontramos que quando este homem era aquele que, quando Jesus disse: o que é que o povo diz a respeito de mim? Aí ele disse: um diz que é um dos profetas, outro diz que é João Batista, Elias. Mas o que é que vocês dizem? Aí ele não esperou que os outros falassem nada. Tu és o Filho de Deus. Glória a Deus. Ele era assim, era meio esperto, né? Logo em seguida, aí Jesus disse: eu vou subir, eu vou morrer, vou ser morto e vou subir. Aí ele salta na frente e diz assim: ô Senhor, ei, diga isso, não vai acontecer isso com o Senhor. Aí Jesus olha, em seguida já diz assim: para trás de mim, Satanás. Glória a Deus. O homem que deixou Deus usar a boca dele há poucos minutos, agora em seguida já deixou o diabo falar na boca dele. Olhando bem para a palavra do Senhor Jesus Cristo, alguns dias depois encontramos diante da palavra do Senhor, nosso Deus, que um certo momento da palavra do Senhor, Jesus manda que os discípulos vá na frente caminhando. Daqui a pouco vai Jesus por cima do mar, andando, caminhando. Aí todos se aperreiam, ele é o fantasma. Aí Jesus disse: não, fantasma não, sou eu. Aí Pedro salta na frente e diz o quê? Se tu és Jesus, manda que eu vá. Manda que eu vá. E aquele momento ele vai em frente, caminhando. Aí me diz a palavra do Senhor Jesus Cristo que ele afundou. Ele afundou. O camarada que conhecia aquele mar ali, Elias, com a palma da mão, nadava a peito de toda maneira, de trás, de frente, de lado. Mas na frente de Jesus, por desobediência, ele afunda. Mas Jesus pega na mão e diz assim: levanta, sai daí. E nós não encontramos que Jesus carregou ele no braço até o barco. Não, ele foi andando de volta. Olha. Mas quando olhamos diante da palavra do Senhor Jesus Cristo, os dias passam, situações passam, grandes coisas acontecem, mas olhando diante da palavra do Senhor Jesus Cristo, encontramos que um certo dia ele disse que estaria com Jesus em todo momento, não negaria ele em nada. Aí Jesus disse que antes que o galo cantasse, ele negaria quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. Quem foi que ouviu desde os discípulos? Quem foi que ouviu dos crentes Pedro negando a Jesus? Ninguém. Mas ele caiu em si, que
tinha negado e Jesus tinha dito que ele ia negar. Olhando bem para a palavra do Senhor Jesus Cristo, vemos o que aconteceu. Os dias passaram, as coisas passaram, mas Jesus não abandona aquele homem que tinha negado, que tinha afundado, que tinha duvidado de Jesus, que tinha feito tudo o contrário. O Senhor, ele não abandona, não deixa de banda, ele não deixa para lá. Mas quando Jesus chega aonde estavam os 11 juntos, reunidos, aí nos diz a palavra do Senhor que ele come e enche a barriga. Aí olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O que é que nós chegamos a uma conclusão diante da palavra do Senhor Jesus Cristo, diante do que o Senhor fala conosco, diante do que Ele chega para a nossa vida? É um compromisso diante do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor gera ou cria um compromisso diante de você, ou Ele dá um compromisso à sua pessoa, Ele quer somente que você obedeça, que você faça, que você chegue a ponto. Mas quando olhamos diante da palavra do Senhor Jesus Cristo, encontramos que ele estava dizendo para Pedro: ei, juntamente com os 11 que estavam lá, os 10 juntamente os 11 com ele, aí ele disse assim: tu me ama mais do que esses? Tu me ama mais do que esses? Porque eles não abandonavam os discípulos por nada, eles não deixavam um ao outro por nada. Mas quando olhou para Jesus, Jesus disse para ele: você ama mais a ele do que esses? Aí ele salta e diz assim: sim, Senhor. Sim, Senhor. Versículo de número 15. E respondeu Simão: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí ele disse: apacenta os meus cordeirinhos. Quem já criou ovelha aqui sabe que cordeirinho é o menor que tem, é o que nasceu. O cuidado é grande. Por quê? Porque ele é indefeso. Ele é indefeso. O cordeirinho ele desaparta da mãe e corre para quanto é canto. Mas ele disse: cuida dos meus cordeirinhos. Um compromisso. Segunda vez nós olhamos diante da palavra do Senhor Jesus Cristo, aí nós olhamos e vemos que o Senhor pergunta a Pedro mais uma vez: Pedro, tu me amas? Aí ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí disse o Senhor: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Mais um compromisso com a obra do Senhor Jesus Cristo. Mais um compromisso com a obra do Senhor Jesus Cristo. Apacenta as minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Terceiro compromisso, quando olhamos diante da palavra do Senhor, responsabilidade. Aí nós olhamos e vemos que o Senhor conversa mais uma vez com Simão Pedro e pergunta a Simão: Simão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tu amas a mim? Aí olhamos e vemos que ali tinha uma característica: primeira, segunda e terceira. Aí ele entristece. Ele entristece. Se o Senhor tivesse perguntado somente uma vez, tudo bem. Tivesse perguntado só uma, duas, uma segunda vez, tudo bem. Mas quando chega a terceira vez, aí nós olhamos para Samuel. Samuel foi chamado quantas vezes? 3 vezes. Olhamos para outros textos, aí encontramos a responsabilidade, irmãos, diante da palavra do Senhor Jesus Cristo, e isto gera uma coisa. Aí nós olhamos diante da palavra do Senhor Jesus Cristo, que Simão entristece. Ele entristece. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo pergunta a ele a terceira vez, aí ele responde, aleluia, Simão entristece-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me a mim? E disse-lhes: tu sabes, Senhor, de tudo, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Quem foi que Jesus colocou a responsabilidade em suas mãos? Quem tem responsabilidade dada por Jesus aqui?
Quem tem a responsabilidade dada por Jesus aqui? Aí Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Cuida do que eu dei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Cuida do que eu coloquei nas tuas mãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Cuida do que eu te coloquei nas tuas mãos. Apacenta. Aleluia. Cuida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha responsabilidade. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque quando nós olhamos diante da palavra do Senhor Jesus Cristo, o Senhor chama Pedro de pedregulho, aleluia, porque sobre ela, esta palavra, ele lançaria, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele firmaria a rocha, aleluia, louvado seja o nome que é o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo vem para a minha vida, para a sua vida, responsabilidade diante da palavra do Senhor Jesus Cristo. Ainda que ele pergunte pela terceira vez, mas o importante é que nós tenhamos uma responsabilidade naquilo que ele colocou nas minhas mãos, na sua mão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque grande é o compromisso. Grande é o compromisso daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, porque quando vemos diante deste texto, aí nós encontramos diante da palavra do Senhor Jesus Cristo a responsabilidade, aleluia, o interesse de fazer aquilo que o Senhor colocou, o cuidado, aleluia, o cuidado, irmãos, de estarmos a cada momento, a cada instante, aleluia, cuidando daquilo, cultivando aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E grande é o trabalho, grande é o compromisso, grande é, aleluia, o legado daquilo que o Senhor coloca nas minhas e nas suas mãos. Glória a Deus. Jesus conta conosco, aleluia. Jesus não conta com aqueles que retrocedem, que voltam atrás. Jesus só conta com aqueles que estão com a mão no arado. Ele disse em sua palavra: aquele que está no arado. Você já viu alguém campinando com a campinadeira? Você já viu alguém com um cavalo meio veloz? Aquele monjota que passou todo dia sem trabalhar. No primeiro dia de janeiro ele tem uma carreira de milho para cultivar. Se você soltar a campinadeira, ele sai arrancando a carreira de milho todinha, ou de feijão. Mas se você olhar para trás, aí quando andar 2-3 metros, você já perdeu um bocado de legume. Aí Jesus disse em sua palavra que aquele que coloca a mão no arado, ele não pode olhar para trás. E se olhar, aí ele retrocede, aí ele volta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando olhamos diante do texto sagrado da palavra do Senhor, do que o Senhor tem para mim, tem para você, aleluia, as bênçãos são grandes, as promessas são grandes, aleluia. Eu não mereço, você não merece, ninguém merece, mas pela sua graça, pela sua misericórdia, aleluia, ele nos dá das suas bênçãos para conosco. Ele dá das suas bênçãos para conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda esta palavra em nosso coração, irmãos, nesta noite. Que o Senhor nosso Deus continue vos abençoando poderosamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos do Senhor continuem sobre a vida de cada um dos nossos amados irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus comigo. Logo após o nosso irmão Jonas, a oportunidade também. Louvado seja o nome do Senhor. Salve de novo, Pai do Senhor.
conhece bem, sabe dos teus pensamentos, Ele conhece o teu coração, sabe da tua intenção. Deus é transparente, nada se esconde diante dele. Se o nada vai acontecer, ele não é homem pra mentir, é filho de homem pra se arrepender. Ele é fiel. Filho de homem para se arrepender, porque Ele é fiel. Ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história, pode acreditar comigo. Nada se esconde diante dele. Se vontade vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender. Ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, filho de homem para se arrepender, porque Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história, pode acreditar, porque Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história, pode acreditar, porque Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele vai cumprir tudo que te prometeu. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele vai cumprir tudo que te prometeu. Amém. Agradeço a rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eita, Jesus amado, glória a Deus, Deus. Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, Deus é muito misericordioso conosco. Porque se Ele fosse punir nós por todas as nossas maldades, e às vezes, irmão, o que nós podemos é agradecer a Deus, às vezes 2 horas, irmão,
E às vezes a pessoa bota dificuldade para mim. Hoje mesmo eu prometi a Deus, hoje eu vou pro corpo. Quando for de tarde, tem uma dor de cabeça em mim. Eu tomando remédio, essa dor de cabeça não passava, mas hoje eu prometi a Deus. E quando você fizer uma promessa a Deus, irmão, você cumpre. Às vezes eu falto tudo. Aí o irmão Manuel, faz um vídeo do culto, posta no grupo. Aí quando no vídeo, quando eu abro, irmão, eu vejo aquela cadeirinha ali, né? Sem ter ninguém na cadeira, irmão. Aí eu, na mesma hora, irmão, dá uma coisa tão grande dentro de mim. Deus sabe de tudo, irmão. Olha, eu tenho certeza que esse carro que Deus me deu, de correr, já foi um carro que Deus queria que eu tivesse mais compromisso com a obra dele. Às vezes, irmão, digo, hoje eu não vou pro culto, não. Aí eu vou e me lembro, meu Deus, se eu não for pro culto hoje, a minha cadeira vai ficar lá, seca. Deus sabe de tudo, irmão. Vamos deixar um pequeno versículo aqui. Primeiras Coríntios, irmão. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. O corpo é templo do Espírito. Todas as coisas que são lícitas, mas nem todas as coisas são proveitosas. Todas as coisas que são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o ventre, e este para os alimentos, mas tanto um como o outro Deus os inutilizará. Porém o corpo não é para a fornicação, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E Deus que levantou ao Senhor também nos levantará mediante seu poder. Não sabeis que vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta, de modo algum. Não sabeis vós que o que é do que se une a uma prostituta faz-se um só corpo com ela, porque disse: serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fuge da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem cometesse está fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra o próprio corpo. Não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vossos, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, os quais são de Deus. Aqui, irmão, está falando que nosso corpo não é nosso, é morada do Espírito Santo. Às vezes você tem um corpo, você diz assim: eu vou fazer tatuagem, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas, irmão, esse corpo não é seu, esse corpo é morada do Espírito Santo de Deus.